Então, meu querido professor de agro na Fundação Getúlio Vargas, mestre em agroenergia pela GV, engenheiro civil pela Poli, trabalhou no Comind, Siemens, ABC, que agora virou ABC Brasil, foi CEO da Energia Florestal do Grupo Esteve, e entre outras coisas que a gente podia ficar aqui meia hora falando, mas conversar hoje um pouco sobre o agro brasileiro. E se você quiser contar para a gente um pouco o que o Brasil tem que os outros não, por que a gente cresce tanto nesse setor? Agradeço, William, a oportunidade, né? A família Salum está na minha vida, né? Você como aluno e seu irmão como meu estagiário. E foi muito gostoso ter vocês, conhecer seus pais, uma coisa que me traz muita alegria, né? Então, eu, há pouco tempo, comecei a dar aulas sobre, não seria bem sustentabilidade, mas falar um pouquinho de tanto que se fala desse tal meio ambiente, né? Eu comecei a estudar e fiz 2 apresentações na África, em Angola, uma na própria capital, Luanda, e depois no Bié, na capital de uma província chamada Bié, e Quito, né? Parece a capital do Equador, mas é com QU, tá? E foi muito interessante que eu pesquisei, né? E eu acho, né, os mapas mundis e tentei fazer comparações. Eu vejo 2 coisas, né? Primeiro, uma segmentação do mundo, William. Quer dizer, acho que a Europa vai ficar turismo, serviços, sabe? Os manufaturados com mais cara de Ásia, sabe? Petróleo é onde está, a agricultura dos Estados Unidos mexe em tudo, é fortíssimo para nós. E África é um grande ponto de interrogação, porque ainda é um continente buscando estabilidade, né? Estabilidade principalmente dos países, né? Estabilidade ou segurança civil, né? Dentro da África. 54 países, William, na última contagem que eu fiz, é muita coisa, né? Um continente parecido com a América do Sul, né? Nós não chegamos a 10, né? Então, tem todas essas partes das etnias, das tribos, e a África, né? Ela vem forte, mas possivelmente com algum viés de China, né? Nós falamos um pouquinho de China, eu sinto a invasão da China, principalmente Angola, onde eu dou aula, eu vi no Quênia, né? E outros países que eu tenho lido. E por quê? Porque a China tem os seus problemas de um crescimento absurdo nos últimos 30 anos, uma coisa entre 6% e 8%, dependendo do dia que você faz a conta, ao ano. O Brasil, né, a gente sem mentir muito, é 2,5%, 3%, quando a gente quer mentir, 2,5%, algo mais confiável, né? Então, você se olhar isso em termos de juros compostos, a velocidade do crescimento chinês fez com que muitos desequilíbrios ocorressem, William, principalmente na parte alimentar que nós estamos falando aqui, tá? Muito grande, né? Quer dizer, o chinês saiu um pouco do arroz e começou a consumir tudo, uma população imensa, um país que se voltou para a tecnologia, né? Mandando pessoas mais capazes estudar em grandes universidades pelo mundo, e lá vem a China, né? Está lá. Mas ela tem um problema, ela tem um território grande, mas problemas climáticos, né? Vai para o norte. Eu vou te convidar para ir para a Sibéria, você está querendo ir, né? Maior prazer. Passar um friozinho na Sibéria. Então, nós não temos isso, né? Então, falando em termos assim, gerais, o Brasil está em alguma coisa, William, entre 40% e 45% da sua área agriculturável, e aí põe pasto também, põe pecuária, alguma coisa assim, né? Argentina, alguma coisa entre 70% e 80%. Estados Unidos, entre 80% e 90%. E eu brinco que a China está a 105%, quer dizer, ela é uma demandadora, né, contumaz de alimentos, não tem jeito. E por isso que eu acho que ela, vamos dizer, se aproxima de certos países, e a África é bem mais simples, né, por causa de apoio a certos governos mais fortes dentro da África, e consegue, né, ir se garantindo de alguma forma, né? Eu vejo e tal. Você perguntou do Brasil. E como que é a competitividade entre o Brasil e a África? E a África tem esse potencial? Não dá nem para falar, né? Nós somos superiores, né? No agro é quase impossível, não dá para falar. Tipo, a produtividade do milho é 1/7 da nossa.
Quer dizer, estudei bastante. Do arroz é 1/5 da nossa... Esquece, Brasil, nesse ponto. Mas você tinha me pedido o Brasil, né? Falando do Brasil, o Brasil tem um solo estável. Ele não tem vulcão, né? Esses fenômenos, vamos dizer assim, climáticos, a gente não tem furacão, né? Deus foi, realmente é brasileiro, né? Então tem um solo, tem uma capacidade hídrica imensa, tanto de água de superfície como água de subsolo, o que vocês conhecem como aquífero Guarani, né? Qualidade de água. Então, eu acho que o Brasil foi muito beneficiado por Deus e somos um país agropecuário. Não adianta a gente querer inventar tecnologia, estava falando, Estados Unidos, tecnologia. Tá? Podemos ter um pouco de tudo, mas aquilo que eu acho que o Brasil é diferencial no mundo e tem que realmente mostrar que somos muito fortes é na parte de desenvolvimento do agronegócio. Isso para mim, é totalmente translúcido. O Brasil tem que se posicionar, porque nós temos comida, nós temos produtividade altíssima no que você quiser mostrar, né? E temos tecnologia para exportar. Né? Perfeito. Vamos ver alguns dados para ver isso na prática? Você poder comentar, Rasgar? Então, esse primeiro que eu vi é que a gente é realmente campeão de exportações líquidas. Legal, né? Disparado. De produtos agrícolas, né? Aí deve Isso. estar incluído também a pecuária, deve estar aí dentro. Sim. Veja, os hermanos também são fortes, tá? Sim. Mas passaram agora por alguns 20 anos aí de crises políticas em cima de crises políticas e torço, né, por eles. Espero que o presidente Milei, né, Javier Milei, seja um grande presidente, tem que fazer as reformas necessárias, né? Está sofrendo as críticas do mundo, né? Mas de algum jeito a inflação está melhorando, né? Caiu tremendamente na Argentina e eu torço por eles, né? Os Países Baixos, eles, engraçado, eles tiveram que, o nome já diz, né? Problema tremendo, né? Com terra encharcada, né? Mangue, né? E tiveram que invadir o oceano e crescer e são grandes produtores, né? De várias coisas, né? A parte de flores, que a gente não está falando, que também está dentro do agronegócio, tá? Sim. É incrível, né? A Holanda, eu estou lembrando uma aqui para citar, né? Isso, e eu acho interessante que os Estados Unidos ele acaba saindo com déficit nas exportações líquidas, né? Apesar de a gente ver que ele é o maior produtor agrícola do mundo ainda. Mas pelo que você falou, a gente tem capacidade de chegar lá, né? Se a gente aumentar a nossa área agricultável. Eu acho que sim. Esse possivelmente seja ou o temor deles, né? Porque eles gostam de ser sempre o primeiro, né? William tudo, né? Sim. E o Brasil vem forte, né? E acredito que não somente por ter o lugar aonde plantar, né? Aonde criar o seu animal, né? E eu estou falando aqui de caprinos, né? Ovinos, né? Frango, carne, o que você imaginar, búfalo, o Brasil é forte, né? Então, os porcos, né? Sim. Que nós também comentamos um pouquinho. O Brasil não tem cultura, não é ligado à nossa religião, a mais, né? Religião de maior densidade no Brasil e tudo. Sim. Mas, como eu te falei, o México, a primeira carne é a suína. No Brasil, é a terceira ou quarta carne, se for colocar a suína lá embaixo. Né? Eu tenho um gráfico para a gente mostrar isso. Já vou chegar lá, professor. Mas rapidinho, só para mostrar, aqui a gente mostra que a gente tem 66% de área de vegetação e só 30% para uso agropecuário, sendo que 21% é para pastagens. Também podem ser melhor aproveitados. Pode, né? É isso que eu digo. Não precisamos desmatar para crescer agro. Tá? Sim. A gente pode invadir um pouco com a própria eficiência da atividade da pecuária. Entende? Podemos invadir um pouco. Ou fazer o que está muito na moda hoje, William, são os projetos que você, ao mesmo tempo, você tem uma silvicultura, quer dizer, madeira, né? Você tem um animal e tem um outro vegetal, uma oleaginosa, uma soja embaixo, girassol, embaixo então, chama silvopastoril. Agrocivil pastoril, tá? 3 ao mesmo tempo, e o
O estado Isso. que é mais forte é o Rio Grande do Sul nesse. Então, a gente consegue colocar essas coisas todas embaixo, podendo ajudar o outro. A árvore sombreia os animais. Os Sim. animais estercam as árvores, né? Quer dizer, dá para você olhar as coisas ao mesmo tempo e sair um pouco de monocultura, né? Sim. Esse é o que ecologicamente está errado, não é plantar árvores, é plantar árvores todas iguais. Esse é o problema. Tá? É isso aí. Você saberia se é rentável, se é possível? A gente tem que caminhar para isso. Sim, Mas já é rentável? bastante. O Brasil está crescendo nesse aspecto, e Tá. sim, Tá bom. e é o caminho para mim de sair de monoscultura. Você está entendendo? Com Monocultura. certeza. Né? Okay? Precisa chegar lá com tecnologia. Aqui tem um dado polêmico que a gente vai ver que o Brasil tem quase 14% de terras indígenas. E quando a gente compara isso com os Estados Unidos, a gente vai ver que eles só deixaram 2,3%. Então, acho que isso já dá uma boa ideia do tipo de exploração de Na cada... Europa nem tem, eu estou olhando rápido aqui o programa. Veja, o que nós vamos fazer? Né? Então, vamos falar nesse ponto. Eu acho que estavam aqui antes de nós, né? Sim. Dos colonizadores e tudo. É um aspecto... É complexo esse assunto, extremamente complexo. Sim. Eu sou contra a invasão da área deles por um desmate criminoso, sabe, a exploração de algum tipo de metal, né, ouro, o que seja, criminoso. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil importa alguns ingredientes, alguns insumos, né, do fertilizante dos macro, né, NPK. Sim. O Brasil é franco importador de potássio, né? Sim. E nitrogênio. E a gente sabe que embaixo de áreas indígenas tem muito potássio no Brasil, né? Sim. Então as coisas começam a se conflitar, e é complexo esse assunto. Acertar todo mundo dentro. O que nós temos que que vigiar, William, é as invasões ilegais, quer dizer, o abuso da área que é indígena ou áreas do próprio governo com exploração ilegal. E é isso que o Brasil tem que realmente não ter amigo de rei, nada tem que ser IBAMA sério, cadeia, sabe? E as pessoas que exploram esses minerais e tudo, realmente punições altíssimas, senão a gente não segura. Né? O Brasil é muito grande. Com certeza, é difícil de vigiar. Então aqui a gente vê os Estados Unidos quase 3/4 da área em agropecuária, e a União Europeia também, sendo que eles têm até áreas que são inutilizáveis. Aqui a nossa produção, quanto a gente aumentou, eu vejo pessoas falando que a gente cresceu 4 ou 5% ao ano, e quem entende de juros compostos sabe que dá esse resultado de 500% de aumento de produção, né? Quase o dobro da área utilizada, mas mais 216% em cima de produtividade, em cima de toda essa área. Um horizonte de 1981. Isso. Por aí. É muito parecido com o gráfico que às vezes eu pego do MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária Sim. e Abastecimento. Muito parecido, né? Então, que mostra, William, que o Brasil é bom de produtividade, né? Sim. A gente aumentou a área, você pegou um horizonte maior, eu tenho um prazo um pouco menor, que era 60% aumentou a área, e a produtividade, a produção tinha aumentado 240%. Quer dizer, é o que você está vendo aí com números um pouco diferentes, mas leva a mesma conclusão. Aí que vem, o pessoal se assusta com a gente, né? Por exemplo, um colega seu, né, um amigo seu da tua turma, né? Sim. Eu vou citá-lo aqui, o Alexandre Bongart, né? Foi um aluno querido, e eu conheci porque sou engenheiro civil, a Vedacity, Neutrol, essas marcas são da Bongart, da Otto Bongart, tá? Eu lembro que ele estava na 20ª pós-graduação dele, né? Que ele constantemente ficava estudando. Se aculturando, né? Se qualificando. Essa é a verdade. Cara, é bom. Mas eu vou falar do Alexandre. Ele foi o campeão brasileiro de produtividade com perto de 120 sacas de soja por hectare. É uma loucura. Quando eu comecei a dar aula no agro, em 2017, do agro, porque eu sou professor da GV desde 2007, né, mas eram cadeiras mais ligadas a finanças, a gente falava, quando falava 60 sacos, falava, mentiroso, 60, né? Hoje eu entro em aula, eles falam assim, quando é que você... 80. Eu escuto isso assim em geral, e eu dou aula no Brasil inteiro, né?
Então, e temos o Alexandre com 120, né? Pertinho de 120. É uma loucura, tá? Os gargalos, né, que você estava conversando comigo, tá? O gargalo não dá. A gente tem que aumentar a pesquisa, tem que ter mais dinheiro, tem que apoiar a Embrapa, e isso independe do governo atual, o governo anterior, que foi muito bem, né? A ministra Tereza Cristina, né? Foi muito bem. Ela gerenciou a pandemia como ninguém lá no agro, a gente quase não sentiu os problemas da pandemia no agro. O atual ministro, César Fávero, né? Ele também é muito bom, quer dizer, não tem feito nada, sabe, para a gente criticar e tal. São pessoas que são desse mundo, deixa trabalhar, né? O problema é que no passado a gente teve um buraco de pós-militarismo até alguns expoentes, né? E eu diria assim, pega Collor, pega Fernando Henrique, né? Pega a parte de Lula também, onde usando o Ministério da Agricultura como moeda de troca, tá? E eu queria tirar fora o ministro Roberto Rodrigues, que foi do Lula 1, né? Brilhante, mas não ficou, né? Coisas dele, não ficou. Pessoa brilhante, né? Nosso chefão na GV, e admiração, mas colocar pessoas que não são das áreas, porque o partido tal tem que ter uma participação maior no governo. O Ministério da Agricultura não pode ser tratado, William, da forma negligente como a gente trata. Tá? É o principal, se não o principal, é o segundo mais importante ministério do Brasil. Pode ser, vamos deixar aqui, vamos para a Fazenda, em primeiro lugar, tá? A Fazenda, o ex-Ministério da Economia, que para mim é melhor, né? Não tem que ter tanto ministério, né? O governo atual adora ficar multiplicando o ministério, mas Ministério da Economia, vamos deixar por aí, você sabe, pega planejamento, pega Fazenda e tal, e a agricultura, tá? Depois, a infraestrutura pode ser um outro ministério fortíssimo que nós temos que ter, tá? Mas a gente começa a dar tanta ênfase para ministros ligados à área social e etc. Claro, tudo é importante, mas somos um país pobre, né? As pessoas gostam de falar, somos um país emergente. Tá bom, então somos um país emergente. Mas é difícil. Cobertor curto, William. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, veja, não demonizar o agro, é isso. Só estou pedindo isso. Deixa o agro ir. Tá? Muito bem. Não demonizem o agro. Tá? E a gente vê os países que estão intervindo menos decolar e a gente ficar para trás. Mas ainda tem muita gente trabalhando. Então, vamos ver o que a gente é bom mesmo. Então, aqui em produção, nós somos primeiro lugar em soja, café e açúcar. Açúcar tanto para açúcar quanto para etanol. E nós somos o primeiro lugar em exportação, também em carne bovina, também em milho e também em aves e frangos. Gostaria de comentar algum desses, ou de repente, se esses outros que a gente é segundo e terceiro... Café, né? Oi? É fortíssimo. Eu vou te falar diferente, em vez de a gente ficar vendo mais essa lista, né, as pessoas que nos acompanham podem ficar olhando o que meu tio, né, mora em Cuiabá, é médico ortopedista, mas enveredou para o lado da política, porque o sogro dele era senador pelo Espírito Santo, e ele acabou chegando até secretário da Saúde do Estado do Mato Grosso e deputado federal da Constituinte, irmão do meu pai, querido, né? E por que estou falando dele? Ele fala muito do Mato Grosso, né? Ele é paulista, né? Em Rio Preto, São José do Rio Preto, mas ele fala assim, aqui no Brasil, se a gente quiser ser o maior produtor de melão, a gente vai ser. Se a gente quiser ser o maior produtor, escolhe qualquer coisa maluca que você tiver na tua cabeça. Olha só o que Deus deu para nós, a possibilidade de sermos o maior, né? E aí a lista já está mostrando que a gente, se não é primeiro, está entre os 3 primeiros, né? E crescendo, né? E isto é que dá essa pujança para o agronegócio, que eu gostaria que todos tenham a certeza que esse é o grande setor da economia brasileira. Eu fui pela primeira vez semana passada para o Mato Grosso do Sul, e eu conhecia Goiás, tal, tinha uma visão um pouco mais seca, mas cheguei no Mato Grosso do Sul, fiquei impressionado. A qualidade da terra, a umidade do lugar, realmente abençoada. E a quantidade de terra plana
que acho que é um dos principais benefícios do Brasil, né? Eu dou aula ali em Campo Grande, na capital, e também em Dourados. Dourados é terra, aquela terra que a gente sempre, no passado, elogiava a terra do Paraná, né? Terra roxa. Quase tudo é terra roxa e plana, né? É visível. Fica o sul do Pará, o Brasil é incrível, né? O próprio Mato Grosso, né? Você gospe e nasce, né? É uma loucura. Regime pluviométrico extremamente favorável. Quer dizer, deixa o agro. Não criem enroscos para um setor que tem tudo para ser a grande satisfação de nós brasileiros, tá? Eu acho que já é, mas os governantes do nosso país têm que dar esse posto, tá? Porque o mundo vai se degladiar, na minha opinião, William, por comida e por água. E Deus nos ajudou nos dois, tá? Falam que a gente é a Arábia Saudita da água, né? Então, a gente deve chegar e alcançar posições maiores nessas outras culturas. Com certeza. Tá bom. Aqui só um dado rápido, que a gente o impacto positivo na nossa conta externa era de 21 bilhões de dólares no ano 2000 e subiu para 121 em anos recentes. Eu tenho números percentuais, tá? Então, se olhar em termos de exportação brasileira, esse gráfico aqui. Em torno de 50% das exportações brasileiras, de 50% a 55% são do agro. Quer dizer, ok, então você está vendo essa pujança, né? Uma parte é crescimento da nossa indústria, etc. Sim. E Embraer, por exemplo, é um sucesso. Embraer como uma indústria, né? Num país como o nosso, ter Embraer, nós temos que ter orgulho também da Embraer, né? Então, deve estar nessa lista aí e tal. Mas, para você ver o quanto o agro é importante, e a gente alimenta muitos países, tá? O Brasil, se o Brasil falar, cansei de exportar comida, muita gente vai vir bater aqui na porta, tá? Tenha certeza. E a gente pode ver isso aqui na prática, né? Então, a gente tem exportação, importação e o saldo crescendo constantemente. Acho que é o que está segurando o Brasil ainda um pouco, né? Então, aqui algumas culturas, a gente vê o crescimento de arroz a trigo, todas crescendo, né? É que são muito parecidas as cores, né? Eu tenho medo de falar besteira aqui, mas eu vejo aqui timidamente o trigo. É que o Brasil, nossa, o Brasil não produz trigo. E você falava isso abertamente há 30 anos. Hoje você não escuta mais isso, né? O Brasil era franco exportador de trigo. A gente não fala isso, né? Era cotas, William. Da Argentina? Era segmentado, a cota de importação de trigo da Argentina, do Canadá, do próprio Estados Unidos, e a gente não escuta mais falar disso. Interessante, né? Fantástico. Arroz, nossa, arroz de sequeiro, como se você estivesse inventando. Não, isso não pode dar certo. Nossa, imagina, o Brasil é o maior produtor de arroz de sequeiro do mundo, né? Quer dizer, como é que faz? E, professor, acho que isso é um assunto que todo mundo tem no fundo da mente, sabe que vai bem, mas é legal a gente destrinchar aqui, dar uma visão clara do que é realmente, né? E aqui a gente olha também, é o que você falou, a produção suína um pouco tímida, perto da bovina e da de frango, e a bovina e a de frango também decolando. É questão de hábito que eu te falei, tem uma parte religiosa também. Eu trabalhei num grupo, né, por praticamente 16 anos da minha vida, que ele tinha chamava Granjas Carols no México, né? Até a minha saída, eles eram o maior produtor de carne suína, mas não matavam, né? Eles não tinham o abatedouro, né? Então, por que montou no México? E eu fiz um estudo, eu acho que ano 2002, 2003, para o CEO mundial desse grupo, e quase compramos, eu só não posso citar, uma das empresas dessas famosas aí do Sul, em relação à parte suína. Mas fazendo cálculos, vários tipos de cálculo, de consumo local, cortes e outras coisas, não fomos para suíno. Olha que interessante. Por quê? A coisa estava indo super bem no México, o CEO falou, vamos fazer no Brasil. Então, e eu estou te falando uma coisa de 20 anos atrás, né? Então, esse gráfico mostra que o estudo que eu fiz tá mostrando, não era o melhor lugar para pôr dinheiro, era em carne suína, né? E possivelmente outras culturas e outros animais tiveram um arranque muito maior do que esse segmento. Acho que até nos nossos hábitos pessoais, em casa, nossos amigos, eu percebo muito mais o pessoal comendo
frango e carne de boi do que carne de porco. Aqui a gente cita a parte de peixes, né? Nossa, o Brasil tem tudo. De peixes de rio, peixes de mar, né? E outros tipos de crustáceos, que seja. Né? Olha só o tamanho, tá? Mais de 5 mil quilômetros de costa nesse país aqui. Né? Quer dizer, então, poderíamos... Né? E rios e lagoas também por dentro. Lagoa, né? Rio, né? Só aqui a gente polui. Não polui. Tá? É isso aí que a gente tem. Estamos chegando lá também, né? A gente pode falar disso na próxima. Fica... Aqui é a produção de cana-de-açúcar. Então, a gente vê a produção aumentando, a gente vê um rendimento até que estável. Queria saber se você sabe, entende um pouco. Veja, esse assunto é bastante discutido. Existe já, eu diria também, há mais de 30 anos, uma entidade em Campinas, está me faltando o nome, que é como se fosse um clube do pessoal de cana, para desenvolver a parte genética, né? Que a gente usa, falando bonito, os varietais, né, de cana e etc. E a gente não tem visto grandes avanços, assim. Você está vendo aí, né? A produtividade praticamente está deitada, a produção está praticamente deitada. Uma explicação que eu acho que também te dei é a parte do risco climático, né, do déficit hídrico. A gente, de vez em quando, é o ninho em cima do El Ninho. Aqui no Brasil consegue, né, ter um em cima do outro. Né? Então, essa parte da cana e tal. E você vê lá que estamos estabilizados aqui. Pelo menos manteve, né? Está mantendo, mas veja... Deve ter aumentado a tecnologia, a precisão e manteve com alguns anos. Vamos olhar em termos de milho, tá? Tá. Não, vamos falar de soja. Vamos falar de soja. Soja, há 20 anos nós produzimos alguma coisa com 2.600 quilos por hectare. Hoje, com tudo que eu já comentei, nós estamos falando de 3.500 quilos por hectare. E já tem estudos, né, bastante aprofundados. Nos próximos 20 anos nós chegarmos a 6.000 quilos por hectare. Você está entendendo? Olha, estou te dizendo a escala que a gente pode ir com o avanço na parte dos fertilizantes, da parte genética, da parte das boas práticas, a tecnicidade, quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo, ok, pode dar esse arranque, né, que eu estou dizendo para você em relação à soja. Mas eu não tenho lido um grande arranque em cana-de-açúcar. Entenda, assim, é uma coisa tecnológica. Né? Nós conversamos, né, você abordou etanol de segunda geração. Tá bom. Ok, mas é um processo enzimático que eu sempre falo, espreme um pouquinho mais, né, o bagaço e tira um pouco mais de alguma riqueza dele, que é o etanol e de segunda geração. Tá? Mas eu não tenho visto, fora isso, né, outras coisas, utilizar o chorume, quer dizer, aquela parte que no passado era extremamente ruim, matando peixe e tudo, hoje já tem processos bastante avançados de utilização desse chorume da cana para fertilizante, né? E então, estamos andando aí. Mas em termos de aumentar a produtividade de cana, eu não tenho visto... depende muito da água de Deus, né? E eu acho que falamos, né, outro dia também sobre isso, a parte se dá para irrigar a cana, né? Quer dizer, esse é um outro desafio tremendo de uma cultura que não é perene. Entendam, não, os nossos ouvintes aqui. As culturas perenes é mais fácil falar de irrigação ou fertirrigação, né? Então, café, limão, laranja, é disso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Quando você tem uma cultura que hoje era ciclo de 7 anos, agora baixou para ciclo de 5 anos, ok? Mesmo assim, tem que mexer no solo e plantar de novo, né? Planta nova, e vai. E você entrar com o sistema de irrigação, quer dizer, qual o custo desse sistema, né? Então, estão se discutindo alguns tipos de tubos, né, para levar água biodegradáveis. Imagine se passar a grade, né, e o arado em cima desse negócio. Tirar o sistema de irrigação, arar a terra e depois devolver. É isso que é o maior. Ou ele é biodegradável, ele tem uma vida também praticamente igual a essa vida de 5 anos, e depois ele se incorpora no solo, né, como se fosse um plástico biodegradável. Complexo. Porque tem evoluções, tem uma empresa bastante adiantada nisso, que é de Israel, que tem fábrica em Ribeirão Preto, chamado Netafim. Né? É interessante vocês estudarem Netafim, que é fortíssima na parte de irrigação e fertirrigação. Tá? Professor,
combustível para aviação, o famoso SAF, para a gente conseguir substituir o querosene. Todo mundo sabe, né? Sustainable, né? Aviation Fuel, né? É isso que você está querendo dizer. Não é time de futebol, né? Não é Exato. Também, né? Exatamente. O pessoal perdia e falava, está falando de futebol? Não, estou falando de combustível, querosene, como o pessoal mais antigo falava, né? Não fala nem óleo diesel, nem a gasolina, fala de querosene, né? Só que um bio desagradável. É um desafio, tá? Então vamos lá. Por quê? Porque a gente mexe fortíssimo em variação de temperatura e variação de pressão, tá? Não vou fazer isso aqui ficar uma aula chata, tá? Ficar um bate-papo agradável, tá? Mas quando você mexe nisso, alguns tipos de biocombustíveis, vamos chamar dessa forma, eles não gostam muito dessas mudanças, né? Então, vamos falar do biodiesel, né? Que deve estar irrigado na cabeça de vocês, o tal do biodiesel. Biodiesel, ninguém fala muito de biodiesel, né? Certo? Engraçado, né? Por quê? Biodiesel nada mais é, pessoal, que é etanol ou metanol mais um óleo vegetal, igual, uma equação química. Do outro lado sai glicerina e óleo e biodiesel. Pronto. É um sistema até que simples, não exige calor. Pronto. Só que tem um problema. Não funciona para motores estáticos. Então, o que é um motor estático? Tá? Seria o motor que você tem de reserva onde você mora. É casa ou apartamento, William? Eu moro em apartamento. Apartamento, então. Então, faltou a luz, existe lá um motor que ele, pelo menos, faz os elevadores funcionarem, ou luzes de emergência, o que seja, tá? Mas esse combustível fica lá no tanque, né, desse gerador, parado. E o que acontece? A reação começa a andar ao contrário. Olha que loucura. Ele começa a dar para trás. A glicerina e o biodiesel vai virando, volta para etanol, volta para óleo vegetal. Então, tem algumas coisas, até para usar em trator e outras coisas, ainda tem barreiras tecnológicas a serem cumpridas. Mas falando agora genericamente de biocombustível, o que eu tenho lido mais é sobre uma árvore, uma palmeira, né? Falando mais tecnicamente, é uma palmácea, como é palma, né? Como é dendê, né? Uma palma. Sim. E aí ela chama macaúba. Sim. A macaúba, né, tem aqueles coquinhos amarelos, ela também é chamada coqueiro de espinho, porque as folhas têm mais espinho do que as palmeiras mais clássicas, né? A macaúba, ela tem ido muito bem em testes laboratoriais em relação à pressão e temperatura baixa, tá? Então, o que eu quero dizer para você, temos um caminho, macaúba. E a produtividade é altíssima, ela concorre com produtividade de quilos por hectare em relação à soja, por exemplo. Tá? Sim. Então, é só a gente seguir investindo em pesquisa, transformar um processo ainda de laboratório num processo industrial, que possivelmente a gente tenha. Eu estou dando um biocombustível. Tá? Durante o meu mestrado, a gente falou muito de pinhão manso. Você ouviu falar disso ou não? Não, né? Pinhão manso era como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Porque havia todo o pessoal que eu chamo dos ecolocos, me perdoem, né, se alguém tem. A gente tem que ser amante da natureza, mas não podemos ser ecoloco, né? Quer dizer, ficar se acorrentar numa baleia, sabe? Essas coisas assim. Não. Vamos com calma, tá? Então, o ecoloco é o seguinte: não, vai usar soja, vai usar óleo de milho para fazer combustível, e faziam bandeiras, esses Greenpeace da vida, que você conhece e tal. Para, tá? Mas isso e tal. E aí, não tinha tanta pressão no pinhão manso, William. Por quê? Porque era um óleo que já problemático para a alimentação humana e de animais, porque causava algum tipo de diarreia, algum distúrbio intestinal. Então, agora pode. Então, agora, você está me entendendo? Então, tem coisas que vão interferindo, né, uma na outra. Aí você fala, não, pinhão manso pode fazer, tá? Mas óleo de soja não, porque é a alimentação do ser humano, o país tem tanta gente desnutrida, e vem toda essa parte social, eu diria assim, totalmente lícita, válida, mas não é a hora de falar disso, né? Então, macaúba, queria que vocês... eu vou pesquisar, sim, para tentar entender. Uma olhada nisso.
Tem até investimentos pelo BNDES, acima de 200 milhões, 250 milhões de reais, num projeto em Minas Gerais. Então, quer dizer, e é uma planta típica, né? Uma árvore típica do bioma brasileiro, né? Eu diria, aqui vai praticamente a região sudeste, centro-oeste, e chega até um pouco lá para o lado do norte, mas é por aqui. E outra, vai bem, sabe? É uma palmeira, difícil, né? Vocês já devem ter visto quantas palmeiras tem na beira, que eles tomam coco, né? O coco, né? A árvore de coco é uma palmeira. E ela nasce na areia, certo? Ali do lado da nossa praia, na sombrinha da praia, nós estamos tomando água de coco, né? Então, são plantas altamente resistentes a déficit hídrico e tal. Então, eu vejo a macaúba como uma coisa... Não é nem do futuro. A médio prazo, a gente pode estar tendo alegria com um biocombustível de altíssima qualidade, tá? E o poder calorífico melhor do que a maioria dos combustíveis conhecidos, tá? Perfeito. Eu vou pesquisar. Eu já dei uma olhada boa em etanol de segunda geração e realmente ele parece ser mais caro hoje em dia. Então, você só tem empresas dos Estados Unidos, União Europeia comprando, pagando um ágio para comprar, às vezes até tendo um transporte desse combustível mais caro e com consumo de carbono, porque elas precisam equilibrar as emissões delas. Então, vamos ver como isso desenrola, mas acho que tem soluções promissoras. Agora, vamos falar um pouquinho dos gargalos do agro. Então, acho que esse é um mapa mostrando as ferrovias do Brasil. Tem algumas em construção. E eu sei que tem uma aqui que você gosta, professor. Eu amo. Eu tinha cabelo quando se falava de Norte-Sul, né? Então, ver essa linha na vertical aí no mapa, quer dizer, foi acabar, praticamente, acho que foi no governo Bolsonaro que acabou aí com... Tem 30 anos construindo, do Estado de São Paulo, né? Com o Tarcísio de Freitas. Mas o interessante é o que faz a cruz, é a oeste-leste. Essa eu venho estudando há muitos anos, William, não é de agora. Eu diria faz uns 15 anos, porque dentro do grupo que eu trabalhei, né, 16 anos, tinha uma empresa famosa de logística integrada. E a gente tinha preocupação com áreas retroportuárias, armazéns alfandegados. Quer dizer, tinha uma coisa e eu me interessei muito em estudar isso. E a Oeste-Leste, que vocês estão olhando aí, essa vamos dizer, na horizontal aí no mapa, ela vem desde o Acre, né? Do Acre, pega a Rondônia, passa no meio ali do Mato Grosso, cruza com a Norte-Sul, na parte sul do estado de Tocantins, e o trajeto que eu conhecia, ele acabaria na Bahia, né? Cruzaria uns 800 quilômetros, 900 quilômetros pela Bahia, na parte mais pobre da Bahia, mais na Caatinga mesmo, ali do sertão baiano. Acho que tem essa aqui, né, que chega aí no Porto de Ilhéus. Ela chegaria a 30 quilômetros acima de Ilhéus, tá? Uhum. Não tem nome ainda, dizem que chama Porto Sul, mas como é na Bahia, vai ser qualquer coisa Magalhães daqui a pouco, tá? Qualquer coisa Magalhães, eles criam lá, vai ter o novo porto. Mas esse porto me agrada, né? Pela localização geográfica do nosso país, né? Se apoiarem mesmo, será o grande porto de saída de grãos pelo Atlântico do Brasil. Porque olha as loucuras que eu vou falar para você. Nesse grupo que eu trabalhei, nós trazíamos carga do Mato Grosso e da Bahia, do oeste da Bahia, para exportar algodão pelo Porto de Santos ou Paranaguá. William, vinham 5 caminhões e uma escolta, porque roubavam o caminhão de algodão. E alguma coisa perto, parece tudo 5, né? Mas não sei se é 3, 4, 5 mil quilômetros. É uma loucura dessa para sair com esse algodão por esses portos que eu estou citando para vocês. Não faz o mínimo sentido, tá? É uma outra cultura agrícola, não faz sentido, tá? Então, por exemplo, olhando agora Norte-Sul, né? Nós falamos um pouco. O porto lá em cima, né? Que falamos do Porto São Luís, né? Mas eu conheço mais por Itaqui. Sim. Itaqui, pessoal, é o maior calado natural do Brasil. É 12 metros sem dragagem. Deus deu esse porto para nós. O que significa calado e dragagem, por favor? Oi? O que significa a dragagem? Dragagem é você tirar areia, o lodo do fundo do mar, senão o navio não entra.
do mar, do canal ou do rio, né? Então, você tem que dragar essa areia. Então, Porto Santos vira e mexe. Se você um dia tiver paciência, senta lá, toma uma cerveja, come um camarãozinho, fica olhando as dragas dentro do canal do Porto Santos, né? Que hoje o Porto Santos invade a ilha de Guarujá também. Então, direto, porque senão aqueles grandes navios que você vai ver passar na tua frente, eles eles batem no fundo, é isso que eu quero dizer, tá? Então, entendeu? E tal. Olhando em termos de portos mais recentes no Brasil, São Francisco do Sul, por exemplo, Santa Catarina, ele é tipicamente um porto, e Itapuá do lado, tá? Ele é de containers, tá? Mas também faz como se fosse uma baía que entra logo abaixo da divisa com o Paraná, é onde você tem a praia de Itapuá, Porto de Itapuá e o Porto de São Francisco do Sul. E indo para baixo, aí você tem Navegantes, né? Você tem o porto, tem outro porto, Itajaí, né? Tem o porto do Rio Grande. Tá? Só para dar um contexto, aqui são os 10 maiores portos do Brasil. Os maiores aí, tá? Então, a gente tem diversos outros. Aí, Rio Grande está aqui embaixo. A gente tem portos ao longo da costa inteira, né? Mas esses são Itajaí. Os 10 maiores. Isso, Itajaí. Aqui. Vamos falar disso. Itajaí, nós operamos em Itajaí, tá? Tem 2 rios, Itajaí Mirim e Itajaí Iguaçu. Só para você ter uma ideia, já que não é tua área, nós estamos falando de 6 metros. Se eu estiver mentindo, é 7 metros de calado. Então, você já restringe o tipo de navio. Vamos dizer, um grande graneleiro não pode carregar grãos nesse porto. Entende? Não entra. Né? Okay? Eu estou dando um exemplo, e todo mundo já deve ter ouvido falar do Porto de Itajaí, famoso, tá importante. Rio Grande do Sul tem capacidade, é um grande produtor de grãos, o Porto do Rio Grande. Tá? Mas somos péssimos de operação portuária. Péssimos. Tá? Essa é mais uma. Mas tem um portinho chamado Imbituba, em Santa Catarina, que queria renascer. E eu acabei, né? Portava para um determinado cliente, que também não posso citar, carvão barato com muito enxofre. Eu não conseguia usar portos brasileiros corretamente. Eu fui conseguir atracar no Brasil em Imbituba, porque queriam aumentar o volume, né, desse porto também no estado de Santa Catarina. Então, existem outros portos que a gente pode explorar ao longo da costa. Quando vai para o norte, para o nordeste, tá? Nós temos problema de maré, né? A variação de maré. Então, normalmente, a gente fala muito de portos offshore, quer dizer, você entra dentro do mar, porque mesmo havendo a variação da maré, o teu navio não encalha, tá? Então, nós podemos falar do porto de Pecém, no Ceará, bastante. Hoje está crescendo o porto de Pecém, mas ele está a mais de 500 metros dentro do mar, você sabia, William? Então, a gente começa a operar, são portos complexos, não é na beira ali do canal que você está carregando, descarregando navio, você está 500 metros para dentro, né, do mar. Você imagine a obra. Perto de Recife tem outro, me ajuda aí, tá bom? Eu já ouvi uma história similar em Manaus, e ele entra dentro do rio também, é um porto flutuante, que ele sobe e desce também, uma quantidade astronômica. O rio Amazonas é um mega rio, quase um rio oceano, né? Então, mas deve ter problema de calado também, não? Sim. Quando eu te falo 12 metros, é coisa pacas. Dificilmente o rio Amazonas vai ter 12 de calado na sua extensão, na sua largura inteira. O centro pode ter, quem sabe, mas eu não tenho conhecimento, tá? É isso. Então, a gente tem aqui o Porto de Itaqui, que você falou. Ele parece ser o maior por quilogramas, então maior por capacidade. Mas a gente falou, isso aí deve ser minério. Quem evoluiu muito de desenvolver a ponta da Norte-Sul foi a Companhia Vale do Rio Doce, por interesses de exportação de minério de ferro, tá? Principalmente. Então, pelos números que você está mostrando aí, não sou um conhecedor, batata, por ele ser, em termos de valor, baixo, e em termos de peso, né, aí, quilograma líquido, alto, sim, deve ser minério de ferro. Tá? 10% do minério do mundo, né? É uma coisa muito, muito volumosa. E aí a gente tem o Porto de Santos, de Itaguaí, São Paulo e Rio de Janeiro em primeiro lugar. Tem o de Itajaí aqui em Santa Catarina, que a gente mencionou. Mas ainda tem espaço, né? Se a gente conseguir crescer, melhorar as ferrovias e os portos, a gente vai conseguir escoar esse agro muito melhor, vai conseguir tomar aquelas primeiras posições. A ferrovia, ela é muito mais barata do que o transporte por caminhão, né? Você tem um motorista só. Com de portos aqui, ferrovia, né? Brasil. Centenas de vagões. Né? Eu lembro quando, bem jovem,
a Companhia Paulista de Ferrovia, alguma coisa assim, se eu tiver errado o nome aqui, havia um transporte decente pelo interior de São Paulo, Sim. em São Carlos, ia até Rio Preto. Isso foi sucateando, um apoio muito grande à indústria automobilística de caminhões, principalmente o governo de Juscelino Kubitschek, criticam demasiadamente quem fundou Brasília, tá? E o Brasil virou um emaranhado de rodovias, né, desburacadas, algumas cuidadas, hoje melhores, porque teve todo o processo de privatização, mas é inegável que a ferrovia é mais barata. Você tem toda a razão, né? O Canadá... E emite 1/3 do carbono também, que o caminhão, né? É muito mais eficiente, né? E não estraga, para estragar uma ferrovia tem que fazer muito trem ali, gastando trilho, né? Sim. Mas Canadá, por exemplo, problemas climáticos tremendos. Ele tem uma ferrovia que une o Pacífico ao Atlântico. Eu acho que você cruza em 2 dias de um oceano por ferrovia. E todos os silos do lado dessa ferrovia, quer dizer, toda a parte, sabe, de logística, é isso que o Brasil é fraquinho, né? Nós temos que melhorar esse gargalo da logística e implantar, né, e apoiar, né, o governo federal, do que for possível, implantar ferrovias ou ramais que de algum jeito desembocam ou no Norte-Sul ou na Oeste-Leste, e crescer essa rede, né? Principalmente para a nossa região de grãos, ali, a região centro-oeste, né? Sim. Aí inclui o Acre, inclui Rondônia, que tem agricultura grande, pecuária e tal. Isso eu acredito. Claro que a região norte conheço pouco, a Nordeste tem todo um problema também da sua aridez, né? Então, vou te fazer uma pergunta, professor. Diga. A gente viu aqui a Oeste-Leste cruzando, e agora a gente está vendo a Rumo ter essas 2 novas estações indo de Rondonópolis, chegando até Cuiabá, Lucas do Rio Verde. Então, eu queria saber qual que é a integração entre elas e também qual a diferença Quem vai entre de Porto Cuiabá e e vem Santos. para São Paulo, passa por Rondonópolis, que você citou aí, tá bom? Então, é uma estrada chata, né? Tem uma serrinha chata e caminhão. Você tropeça em vamos dizer, caroço de soja, né? O grão de soja na estrada vai caindo os caminhões, a quantidade que passa ali, milho, é uma loucura. Quem fizer esse trecho Rondonópolis-Cuiabá vai lembrar do que eu estou falando, tá certo? Você cita agora Lucas do Rio Verde, né? Então eu vou citar também Sinop, se você me Sorriso. É um linhão no Mato Grosso que vai para o norte, tá? Ela sobe, possivelmente próximo aqui, ó. Estamos no Mato Grosso, aqui, ó. Esta parte aqui é importantíssimo, tá? Porque, de novo, terra roxa de alta qualidade, plana, como você falou, e produtividades altíssimas nessa região, tá? Então, eu poria não somente Lucas, eu poria Sorriso e poria Sinop, nesse trio aí, dessa região, tá? E como é que sai? Caminhão, William, caminhão, não tem jeito, tá? Então, chegar lá, tem que bater palma para Rumo, né? Trazer-se, para que lado vai sair com isso? E vem para Santos e tal, aí não é meu dia a dia, tá certo? Mas integrar esses locais que você falou com, vamos dizer, linha férrea, com certeza vai baratear o preço do frete, né? Porque o que sempre deixou muito irritado, a gente produz uma soja, né? Uma produtividade altíssima, um custo de produção baixo, e a nossa soja chega mais cara na China do que a americana. Logística, William. 2, 3 dólares. Pronto. Então, nós temos que realmente investir nisso, porque somos um país do agro, né? Não adianta fugir. Tá? Até 2026, que é quando ela está projetada para ficar pronta. Então, Poxa, aqui a gente esteja vivo, eu quero passear aí também. Tá? Vamos juntos. Então, aqui a gente tem bem o que você falou, a movimentação de cargas, a gente vê minério de ferro sendo um valor bem considerável, né? E aí a gente pode falar de alguns outros assuntos, a gente vê petróleo também com uma quantidade gigantesca,
E acho que ou a gente pode falar disso ou seguir um pouco para a valuation de Bolsa Brasileira. E você aqui, mano, você é o chefe aqui. Vamos para o valuation, então? Vamos falar um pouquinho de o que o pessoal está pagando caro, o pessoal está... O que pode ser oportunidade? Eu vou brincar um pouquinho, né? Eu tive um cliente que depois virou meu patrão por 5 anos e é meu amigo até hoje, né? E eu tinha dito para ele, né, que o dólar ia chegar a 6,10, quando ele estava 5,65. Tá? Ele riu, ele é economista também, ele riu, brincou, uma coisa assim, né? E eu falei, tudo que eu estou vendo, isso é para cima. Parecia até que eu sabia, e eu estou falando para vocês, não é de agora, é coisa de uns 4, 5 meses atrás, tá? Eu estava projetando 6,10 de câmbio para entre março e junho do ano que vem, tá? E o governo com outros números totalmente díspares em relação ao que eu sinto, porque eu trabalhei 5 anos no departamento de câmbio em banco, William. Eu tenho uma sensibilidade sobre moeda do trabalho, da minha vida, né? Então eu falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. E hoje, na data de hoje, chegou a bater 6,19. Não sei se sustentou, ou se o Banco Central. E a semana passada inteira, desde o anúncio do pacote, o Banco Central tem abastecido, regado o mercado de dólares, e mesmo assim não está segurando a taxa cambial, e eu não estou falando de câmbio paralelo ou câmbio turismo, estou falando de câmbio comercial. Tá? Então, outra coisa, o Brasil cresce. Nossa, o Brasil está crescendo 3,5%, 3%, né? E, obviamente, propaganda de governo. Mas a que custo? É isso que eu te pergunto. A que custo? Sendo que a maior parte do nosso endividamento é a CDI, que é em série longa, de 20 anos e tal, da inflação mais 6. O governo se financia nesse nível, só para você ter uma ideia. A que custo, né, ele está fazendo um desequilíbrio de balança, né, de um déficit fiscal absurdo por programas sociais? Eu entendo que é um governo mais à esquerda, eu entendo, mas uma hora fala, desculpa, não dá para fazer. Entende? E a gente já teve algo parecido no governo da Dilma, tá? E deu no que deu, né? Quer dizer, um desequilíbrio absurdo com projetos, tudo ao mesmo tempo, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas de governo ao mesmo tempo, e não dá, desculpa, somos emergentes, não dá, né? E quem aqui, do público, for de Bolsa, a Bolsa andou de lado, eu não sei se você usa essa expressão, William, ela andou de lado o ano inteiro, né? A Bolsa Brasileira, a B3, né? Eu sou ainda da época da Bovespa, né? E da Bolsa do Rio de Janeiro. Mas a B3 andou de lado, né? 120, 125, 120, 116, fica aí, tá? Quer dizer, que mostra o grau de incerteza com todo, né? Aí arcabouço fiscal, novo programa, vamos dizer, plano tributário, sendo aprovado às pressas em Brasília. São medidas, vamos dizer assim, eu diria, entre pânico e muita cautela, né? Muito cuidado se isso vai dar certo, né? Então, olhando o que você pôs aí de slide, o que eu posso dizer? De vez em quando vale a pena entrar contra a maré. A Bolsa Brasileira está barata. Você está vendo ali pintado de amarelinho, né? Estou vendo aqui lá. Está barato. Então, o que significa esse gráfico, aqueles que não estão usando? É a relação preço-lucro, tá? Os bons livros dizem que estaria mais ou menos, em termos nominais, o número de anos para vocês aplicarem numa ação e vocês receberem, em termos de lucro, não dividendos, o valor que vocês pagaram por aquela ação. Então, você está mostrando aí 7,7 no Ibovespa, esse é um outro índice, às vezes tem subíndices, não perca tempo. Vamos falar de Ibovespa ou B3, tá? 7,7, 8, tá? Aí você vê que até no teu gráfico aí tem uma bolinha vermelha, né? E você vê Índia, né? Outro país emergente, né? Cheio de gente, 22 vezes, né? Depois nós falamos Taiwan, 16 vezes, né? E o Standard & Poor's americano, né? Da Bolsa de Nova York, também perto de 22 vezes. Isso significa tá caro. 3 vezes mais. Né? 3 vezes mais. Pô, ótimo, parabéns. Bom aluno, né? 3 vezes mais. Então, quer dizer, é só vocês entrarem, tipo, tem qualquer coisa, investors, qualquer coisa, vocês batem investor, tal, você tem gráfico de tudo que vocês quiserem. Se vocês olharem o comportamento da Bolsa de Nova York, independente
ser Trump ou não ser Trump, tá para cima. Tá? E vocês pegam para esse ano o índice da B3 de lado, assim, assim praticamente uma marolinha, né? O presidente gosta de marolinha. Então, marolinha. Então, isso é típico de um mercado que não sabe para que lado vai, isso denota incerteza, né? E esses mercados muito caros. Então, ter um especulador de alta qualidade vendendo, por exemplo, Estados Unidos e comprando Brasil, é uma coisa que faz sentido, entende? Independente do que está acontecendo no nosso país, né? A Bolsa... Então, vocês têm que operar, quem não é do dia a dia, com arbitragem simples. Se está muito caro, eu vendo. Se está muito barato, eu compro. Tá? E se pegar boas empresas, elas vão se proteger de inflação, elas vão se proteger de câmbio também, ainda mais falando de exportadoras. O problema é que nós temos só 486 papéis na Bolsa de São Paulo. Né? A Bolsa de Nova York tem 2.600, subindo. Tá? A Nasdaq é 3.400. Só para você ter uma ideia, tá? Em termos de quantidade de opções que você tem. O Brasil teve muitas fusões e aquisições, empresas que quebraram, então houve uma redução. Praticamente de Lula 1 está nessa faixa de 400 a 500 ações negociadas em bolsa. É uma bolsa... A gente nem aparece entre as 20 maiores do mundo, se vocês terem uma ideia, não é para ficar tão feliz assim. Tá? As duas maiores do mundo, disparado, primeiro Nova York, segundo o Nasdaq, né? Okay? De alta tecnologia. E aí, você somar 3 bolsas chinesas, você teria uma terceira força de bolsa chinesa. Mas, fragmentado, temos uma bolsa hoje em Amsterdã que se diz que é uma bolsa Europa, e aí tem mercado de Londres, e não vamos ir muito longe. Sim. Então, o Brasil está barato. Então, professor, esse lucro para o ano que vem, você acha que pode ter um impacto? Porque isso é importante, né? Se esse lucro permanece, cai por causa de custo de dívida, isso afetaria esse índice preço. Todo mundo no bolo, né? Então, quer dizer, é difícil sem setorizar, né? Sim. Eu acho que num país que quer crescer, governo derramando dinheiro a rodo, o consumo aumenta. As pessoas têm todo o direito de comer mais, né? Tem todo o direito de comprar roupas, comprar um eletrodoméstico que ainda falta na casa. Mas faz sentido. Então, eu não acho que vai ter problema esse ano ainda de lucro. Tá. O problema é um governo indo por uma coisa que a gente chama de insolvência. Ele não conseguir parar essa máquina da gastança, né? Aí é preocupante, porque inflação para cima, você está me entendendo? Sim. Inflação para cima, taxa de juros para cima, o dólar deveria ceder, não cede. Então, se você olhar como um todo, é um momento muito mais, eu diria, de preocupação. E aqueles que gostam, né, do risco, né? Não é risk aversion em inglês, é aptidão a risco, né? Comprar Brasil não é ruim. Mas seguimos. E um risco com fundamento, né? Um risco com fundamento, achar um risco que tenha... É isso com fundamento, quer dizer, não está caro. Tá? Porque eu vejo meus conhecidos, eu vejo muitos conhecidos indo para fundo de índice. Então, de outros setores, a pessoa nem às vezes não tem nada a ver com a administração negócio, ela acaba comprando um fundo de índice, ela fala assim, Estados Unidos vai subir para sempre. Ela nem vê quanto está o preço-lucro, o que tem dentro. Ela compra o S&P, Índia tem um rumor, olha, Índia é o país do futuro, vai passar a China, educação é boa, tal, eles acabam comprando Índia também e nem vê o que tem dentro. E até hoje deu certo, né? Mas uma hora, tem um certo momento... exagerado, você concorda? A empresa vai voltar. Você fica zonzo, mas você não vai ficar bêbado. Mas se você tomar 6 chopps, você vai ficar bêbado. Né? É isso que eu quero dizer. É exatamente tudo isso. Com um pouco mais de moderação. Diria, está caro. Essas bolsas ali em cima, elas estão caras. Então, faz sentido você comprar uma ação da Coca-Cola, William, valendo 30 vezes o valor patrimonial? É isso. Que chama Market Value Added. Tá? É uma das medidas. Tá? Sim. Não faz. Porque, mas a marca Coca-Cola, você vê a cor vermelha, você já te leva a cabeça para tomar uma Coca-Cola. Então, tem coisas assim, eu diria que hoje que era intangível medir, já é tangível, que tem técnicas e tal, mas veja só, é isso que eu quero dizer. Quando teve o final do governo Fernando Henrique e início do governo Lula, né, você ou não tinha nascido, ou você era muito pequenininho, tá? Estou falando aí ano 2001, você estava já nessa terra aqui? Estava. Já estava aqui, né? 8 anos de idade. Estava jogando bola. Então, pessoal,
olha só que eu aprendi com um patrão meu, que eu tenho ele dividia o índice Bovespa pela taxa do dólar. E é o que aconteceu. Se as pessoas que tiverem mais idade, que estiverem nos escutando, o dólar chegou a bater 5 entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição do Lula 1 contra o José Serra, tá? Ex-governador aqui do estado de São Paulo e senador, tá? Ok? Mas não vamos usar esse número, vamos usar 3. Vamos dizer que a média do ano 2002 tenha sido essa, 3. O índice Bovespa estava 9 mil pontos. William, você nunca fez essa divisão. Divide, então, 9 mil. Eu fiz números redondos para fazer, em inglês fala quick and dirty, tá? Bem rápido, tá? Isso dá essa relação da 3, você divide um pelo outro, daria 3 mil, qualquer coisa, tá? Se você olhar hoje, com esse dólar empinado do jeito que está, certo? Vamos por 6, para também ficar fácil. E a bolsa 120 mil pontos, faz a divisão, esse índice dá 20 vezes. Acho que é mais ou menos por aqui. 3 mil para 20 mil. Tá? Então, quer dizer, quem ficou em longo prazo em bolsa não perdeu dinheiro. Você entendeu? Estou te falando de uma relação, aí você fala, porque tem dólar. Não, eu estou dividindo pelo dólar. Aí eu vou discordar um pouco, porque eu não gosto do Bovespa, eu gosto de ótimas empresas no Brasil. Perfeito. Eu acho a bolsa em geral, não sou muito fã. Mas eu gostei de sua opinião, tá? Mas é um dos melhores índices em termos de concepção de índice, ele é forte. Mas eu estou usando só a comparação em relação a câmbio, sabe? Sim. E risco, medo. Acho que esse gráfico aqui, ó, achei, dá para localizar, tá? Tá realmente entregue, né? Jogou a toalha. O que está mostrando, está muito pequenininho para mim, é o índice? É o Ibovespa dividido por dólar. E aí ele faz duas bandas aqui. Entendi. Então, essa relação é muito interessante para as pessoas que não têm tempo de ficar toda hora com um terminal, né? Uma tela vendo as cotações e tudo. É interessante. Então, olhando por esse índice, eu estou dando um arranque, né? Você tirou, mas não importa. É um arranque de 3 mil qualquer coisa para 20 mil qualquer coisa. Quer dizer, então quem ficou em bolsa nesse período, né, de 2002, agora, vamos dizer que seja 20 anos depois, ganhou dinheiro. E outra, como você falou, conservador, é Petrobras, é Vale do Rio Doce, é Banco do Brasil, é Bradesco, é Itaú. Não estamos inventando ação nova, sabe, de alta tecnologia, estamos nas básicas, né, de grande volume no Brasil. Todas ganharam dinheiro, né? Então, eu acho que está barato. Se olhar por uma forma, nós e o mundo, apostar em Brasil, em setores, o próprio setor nosso, né? Eu analisando alguns, a Raizen é a primeira que aparece entre top e qualquer coisa, é a Raizen. O grupo Cosan inteira. Né? Oi? O grupo Cosan inteiro. Eu acho que é a forma perfeita de encerrar. Então, a gente pega um setor promissor, que ainda tem espaço para crescer, que o Brasil é muito forte, é 1/4 do nosso PIB, junto com um país que está muito barato por algumas questões políticas temporárias, não porque o fundamento empresarial mudou para sempre. E queria te agradecer, Raza, a oportunidade. E falamos de tanta coisa, né? Podemos falar muito mais. Ter passado para você e teu público um pouco do que eu aprendi, porque eu sou um professor meio híbrido, né? Eu adoro estudar, mas eu sou muito prático. Eu exerci posições em empresas grandes e tal. Então, eu tenho essa parte também da vida, do dia a dia das empresas, né? E amo o nosso país, amo tremendamente o Brasil. Já defendi como esportista, tá? Amo profundamente. Somente a gente tem que ter equilíbrio, sabe? Nem tanto ao vermelho, tanto ao azul. Nós temos que trabalhar sempre o que diz o latim, que é virtus in medium, quer dizer, a virtude está na média, ou no equilíbrio. É isso que ainda falta no Brasil, nem tanto desespero, nem tanta euforia. A gente tem que tentar trabalhar um pouco mais equilibrado. Essa é a minha mensagem de final, e agradeço a oportunidade, William. E desenvolver esse país, né? Nós somos dois. Tem tanta coisa para ser desenvolvida ainda, então, é isso, te agradecer mais uma vez, é sempre um aprendizado, uma aula tremenda. Era um sonho gravar uma primeira entrevista, acho que escolhi a pessoa certa aí, que eu admiro bastante. Eu que tenho, eu sempre falo para meus alunos, né?
Eu não sei, eu adoro dar aula desde criança, né? E o meu grande prazer é que se um dia você me cruzar na rua, atravessa a rua e vem me dar um beijo. É só isso que eu quero de você, tá bom? Combinado. Tá Um bom. beijo a todos aí também. Até logo. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.